Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, dê vitória, dê saúde, dê prosperidade na vida financeira, familiar, conjugal, na saúde. Que Deus venha quebrar todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa. E lembre-se que quando a gente se ajoelha para orar, meus irmãos, Salmo 91, 11 diz assim: darei ordem ao meu anjo ao teu respeito. Hoje a gente vai entrar numa leitura de uma palavra, o agir do Senhor, o agir de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz: agindo eu, quem impedirá? Nós possamos dar uma lida no livro de Isaías 14, versículo 27, diz assim: pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos, a quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida, quem pode fazê-lo recuar? No livro de Salmo 46, versículo 7 em diante, diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco, ó Deus de Jacó, é a nossa torre segura. Venha e veja as obras do Senhor, os seus feitos na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. No livro de Isaías 43, 13 diz assim: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória. E quem o fará voltar atrás? O medo do homem é que as coisas boas destinadas a ele sejam invalidadas. Esse sentimento, infelizmente, tem alcançado até os cristãos. O pessimismo não deve ter abrigo em seu coração. Eles precisam acreditar no melhor de Deus, na certeza que Ele é capaz de fazer acontecer as coisas boas em sua vida. Mas é preciso levar em consideração os contratempos que acontecem durante a sua vida, acreditando que para Deus operar a sua vontade, independente da circunstância, Ele cumpre com suas promessas na minha e na sua vida e na vida dos seus servos. Porque tem circunstâncias na nossa vida, meu irmão, que a gente acaba ficando triste, querendo desacreditar, querendo desistir. Mas a palavra do Senhor nos ensina: agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43 diz que ainda que houvesse dia, eu sou, e não há nada que escape das minhas mãos. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus entrar no seu coração, deixa Deus entrar na sua vida. Confia, creia. Porque a gente tem que crer para ver e não ver para crer. Deus não abandona. Não pense que o seu barco vai a pique ou acontecerá um naufrágio. Deus lhe dará um escape necessário para que você possa atravessar. Para que você possa atravessar o mar. O mar da sua vida. Outra coisa é certa, que ninguém é capaz de desfazer ou anular o trabalhar do Senhor em sua vida. Pois o que Deus determinou será feito. Vamos lá para o livro de Salmo. O livro de Salmo 89. Quem puder acompanhar na sua espada aí, livro de Salmo
Glória a Deus. Salmo 89, versículo 34 e o 35 diz assim: Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. Olha o que a palavra do Senhor nos fala, meus irmãos. Não quebrarei o meu concerto e não alterarei o que saiu dos meus lábios. O Senhor está dizendo para mim e para você: o que eu lhe prometi, eu não vou mudar. Eu não vou quebrar. Ezequiel, vamos lá para o livro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 25. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e cumprirei o que diz o Senhor Jeová. O que o Senhor está nos dizendo? Que Ele fará cumprir as promessas dEle na sua vida. Ele fará cumprir, dependendo dos levantes, dependendo das circunstâncias, Ele vai cumprir. Porque, meus irmãos, entenda uma coisa, que entre essa palavra no seu coração. Porque muitos hoje, será que o Senhor pode fazer isso? Será que o Senhor pode mudar isso? Entenda uma coisa, meus irmãos, quem criou o céu foi Deus. Quem criou a terra foi Deus. Quem criou o mar foi Deus. Quem criou o inferno foi Deus. Quem dá ordem aos anjos é Deus. Quem dá ordem na terra nos homens é Deus. Quem dá ordem no inferno é Deus. O diabo, ele só age com a permissão do Senhor. Lá no livro de Jó, ele foi pedir permissão para poder entrar na vida de Jó. Quem deu a sabedoria para o médico foi Deus. Quem deu a sabedoria para o juiz foi Deus. Quem trouxe a sabedoria para o mundo foi Deus. E você acha que Deus não pode mudar essa situação da sua vida? Você acha que Deus não pode mudar essa luta que você está passando, essa enfermidade? Você acha que Deus não pode mudar esse seu casamento? Você acha que Deus não pode tirar o seu parente de uma UTI? Deus muda tudo, meus irmãos. Basta a gente crer, basta a gente obedecer, basta a gente acreditar que o Senhor, Ele opera. Basta a gente ter fé. Porque muitos acreditam mais no homem, no médico, do que em Deus. O médico pode falar que não tem mais jeito, mas quem dá a última palavra é Deus. O livro de Isaías, meus irmãos, capítulo 14, versículo 24 até o 27. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas, e pisarei para que o seu jugo se aparte dele, a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre toda a nação, porque o Senhor dos Exércitos determinou: quem, pois, o invalidará, e a sua mão estendida está. Quem, pois, fará voltar atrás? O Senhor, o agir de Deus, meu irmão, o agir de Deus, ele é tremendo. O agir de Deus, ele vem enquanto menos a gente espera. A profecia de Isaías foi dirigida à Síria pela sua ameaça a Judá. Deus continua agindo da mesma forma, da mesma maneira, para com aqueles que se levantam contra a quem Deus tem abençoado. Assim sendo, nem praga ou maldição alcançará os que
são abençoados pelo Senhor. Vamos lá para o livro de Números. Números capítulo 23. Números capítulo 23, versículo 8 diz assim: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisa Deus tem feito. É assim que muitos vão dizer. Aqueles que não acreditam no agir de Deus na sua vida. Aqueles que não acreditam no mover de Deus na sua vida. Porque, meus irmãos, o agir de Deus, quando ele entra para transformar, para mudar. Talvez você tenha passado pelo vale, talvez você está na terra de Lodebar, talvez você está no Egito, talvez você está no deserto, talvez você está passando pelo vale. Mas Deus, ele entra com o agir dele. Eu não sei qual é o vale que você está passando. Eu não sei qual é o deserto que você está passando. Eu não sei qual é a terra de Lodebar que você está. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Que Deus, ele entra com o agir dele. Deus, ele entra para operar. Glória a Deus. Deus, ele opera, meus irmãos. Só que o inimigo vem colocando seta na nossa cabeça. O inimigo vem colocando flecha. O que ele quer é que a gente não creia. O que ele quer é que a gente fique olhando para a dificuldade. O que ele quer é que a gente fique olhando para o deserto. Ele quer que a gente fique olhando para a terra de Lodebar. Ele quer que a gente fique olhando para o vale. Mas olhe para Deus. Olha, Salmo 91, 10 diz assim: nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. No versículo 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então a gente tem que crer. Não é fácil, não é fácil a gente passar por luta, tá no deserto, tá na terra de Lodebar, tá no Egito, e a gente crê, porque além das lutas, da dificuldade, o inimigo ainda vem querendo colocar pessoas para dizer que você não vai conseguir, para dizer que o que você está passando é porque você está em pecado. Não é. Jó não estava em pecado. Quando os amigos de Jó sentaram ao redor dele ali, começaram a apontar Jó. Ah, tu tá passando por isso é porque tu tá em pecado. Tu tá passando por isso é porque tu não tá reto no caminho do Senhor. Isaías 54, versículo 17 diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantará contra ti em juízo, tu a condenarás, e esta é a herança dos servos. Vou repetir mais uma vez: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo, dos servos. Meus irmãos, a palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor tem que permanecer em nossos corações. Ele vela para cumprir o que promete. A palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor é a verdade. Lá no livro de Salmo, capítulo 119, versículo 160, diz assim: a verdade é a essência da tua palavra, e
Todas as tuas justas ordenanças são eternas. Lá no livro de João, capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Lá no livro de Isaías 40, versículo 8. A palavra do Senhor permanece. A palavra do Senhor permanece firme e forte. Muitos não acreditam na palavra, mas a palavra é a boca de Deus nos ensinando, falando aos nossos corações. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, diz assim: seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. Porque toda a carne é como a erva, e toda glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Meus irmãos, o agir de Deus é tremendo. O agir de Deus é poderoso em nossa vida. Muitos hoje não acreditam porque querem da nossa forma, mas Deus, ele não age como a gente quer. Ele age da forma dele, da maneira dele. Porque a maneira dele é muito melhor do que a nossa maneira. Talvez você está se perguntando por que Deus ainda não agiu na minha vida. Se ele está vendo eu passar por tudo isso, por que Deus ainda não operou na minha vida, ainda não agiu na minha vida? Se ele está vendo o meu sofrimento, porque você precisa ser tratado. Talvez você não está preparado ainda para receber. Talvez essa situação que você está passando é o agir dele, lhe tratando, fazendo você. Talvez eu não conheço você. Você está precisando passar, descer do pedestal, você está precisando ser mais humilde, você está precisando ser tratada, tirar a mágoa, você está precisando tirar o ódio. E essa situação que você está passando, você está se perguntando por que Deus não está agindo na minha vida? Porque a gente é falha, a gente não consegue ver o que está precisando ser tirado, mas Deus sabe o que precisa ser tirado da nossa vida. Naamã, ele se achava superior, o general, queria que o profeta Eliseu fosse até lá, porque ele se achava importante. Primeira coisa que Deus fez, desça desse cavalo. Não é do jeito que tu quer não, Naamã, é do jeito que eu quero. É assim que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Ele vela para cumprir com o que promete. Números, capítulo 23, versículo 29. Vamos lá para o livro de Números. Versículo 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria, e ele não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus, ele não é homem para mentir mesmo. E nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus está falando para mim e para você? Minha filha, meu filho, eu não te prometi, eu vou cumprir. Só que, minha filha, você tem que ter um tratar. Eu estou tratando o seu coração, eu estou tratando a sua vida, eu estou tirando tudo aquilo que não me agrada, estou tirando tudo aquilo que entristece meu coração. Isaías, capítulo 55, versículo 10. Vamos aqui para o livro de Isaías. A palavra do Senhor nos ensina. Aqui a palavra do Senhor está a chave
para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Porque tudo que a gente quer, se você entrar na palavra, Deus fala ao seu coração. Isaías 55, versículo 10 diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, mas rega a terra, e faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e o pão ao que come. A palavra do Senhor, meus irmãos, vai nos ensinando tremendamente. A palavra do Senhor não volta atrás, a palavra do Senhor não volta vazia. Você acha que Deus não pode mudar esse teu cenário? Você acha que Deus não pode mudar essa situação que você está passando? Ele muda, meus irmãos, esse cenário. Deus, ele muda esse decreto, opera o milagre dele. Vamos aqui para o livro de Jeremias 1, versículo 12, diz assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Hoje, essa leitura da palavra é o agir de Deus na minha e na sua vida. O que que Deus está nos dizendo em todos esses versículos? Minha filha, eu não te prometi, eu vou cumprir. Eu não te prometi que eu vou te dar a bênção. Eu não prometi que eu vou te levantar como um pregador. Eu não te prometi que eu vou te levantar como levita. Eu não te prometi que eu vou te botar naquela cadeira. Eu não te prometi que eu vou te levar para lugares que tu nunca pisou. Só que não é no seu tempo. O meu agir é diferente. O meu agir é no meu tempo. Porque eu sei o que é melhor para você. Vamos lá para o livro de Salmo. Capítulo 115, versículo 3. Essa mensagem de hoje, meus irmãos, Deus ele está mostrando dentro da palavra dele que o que ele promete, ele cumpre. Só que o inimigo ele vai colocar pensamentos negativos, ele vai colocar pensamentos de dúvida na sua cabeça para que você desista, para que você... Ele quer que você olhe só pela visão física. Ele não quer que você enxergue pela visão espiritual. Porque se você olhar pela visão espiritual, você vai ver a tua bênção bem próximo. Salmo capítulo 115, versículo 3. Nosso Deus está no céu e pode fazer tudo o que lhe agrada. Ele pode fazer tudo, meus irmãos, o que lhe agrada. Por que você está com dúvida? Por que você está desesperado? Deus não lhe prometeu? Agora entenda uma coisa, não é porque Deus lhe prometeu que você vai fazer coisa que desagrada o coração dele, não. Porque entenda uma coisa, o rei Ezequias, quando ele recebeu um decreto pelo profeta Isaías, falando, olha, Deus falou para te colocar a casa em ordem, porque em 15 dias, daqui a 15 dias você vai descer a sepultura, você vai morrer. Muitos poderiam, já que eu já estou com o dia contado, eu vou aproveitar ao máximo para me divertir. O que foi que o rei Ezequias fez? Se ajoelhou e se prostrou. Agora entenda uma coisa, se era um decreto vindo da parte do Senhor, porque quando a gente recebe uma situação de uma pessoa, de uma empresa, que a gente vai perder aquela bênção, que a gente vai perder o emprego, a gente recorre a Deus. Senhor, me ajuda, Senhor. Agora, quando vindo de Deus, mas o rei Ezequias, assim mesmo, ele se ajoelhou, se prostrou e orou, clamou. Antes que o profeta Isaías saísse, já estava saindo da porta do reinado do rei Ezequias, o Senhor manda ele voltar. Ali o Senhor já mudou o decreto, o cenário, o Senhor já mudou a situação. Imagina você receber uma mensagem do Senhor, que daqui a tantos dias você vai... Meus irmãos, o Senhor ele nos ensina, ele nos fala, olha meu filho, minha filha,
Agindo eu, quem é que vai impedir? Agindo eu, não há ninguém, nada nesse mundo, nem em cima, nem embaixo, nem no meio, que vai impedir o meu agir. Entenda uma coisa, meus irmãos. O Senhor, Ele apenas permite. Mas quando o Senhor, Ele manda entregar a bênção, não fica um demônio atrapalhando no mundo espiritual. O Senhor, quando Ele manda entregar a bênção, pode até Satanás ficar lá querendo impedir. Primeiro que não fica. Porque principalmente quando o Senhor se levanta do trono. Porque Satanás, ele só age com a permissão do Senhor. A palavra é como o fogo que purifica, o martelo que esmiuça a penha. Lá no livro de Jeremias 23 e 29 diz assim: a minha palavra é como o martelo que esmiuça a penha. A minha palavra é aquela que entra no coração, a quebranta aquele coração duro. Muda aquele coração. A minha palavra é que sai mudando tudo por dentro. A palavra é viva e eficaz. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A minha palavra é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, independente da circunstância que você passa. Eu vou repetir o livro de Jeremias 23, 29. A minha palavra é como um martelo que esmiuça a penha. A minha palavra é aquela que quebra rocha, que quebra coração duro, que quebra o impedimento. A minha palavra é que quebra o levantado do inimigo. A minha palavra é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, independente da circunstância. Ela age. Independente da circunstância, a palavra do Senhor age. Independente da situação que você está passando, a palavra do Senhor opera. Quando Deus cumpre em nós a sua palavra, quando Deus cumpre na nossa vida a palavra dele, o cumprimento da palavra de Deus em nossa vida é condicional. Para ele nos abençoar, é necessário que nós precisamos fazer a nossa parte. É que nem eu acabei de falar. Não é porque Deus lhe prometeu que você, eu vou para a festa, eu vou para isso. Deus, ele prometeu para você. Porque tem pessoas que Deus promete, fala que vai fazer, e principalmente quando recebe, muda. Mas é necessário que precisamos fazer a nossa parte. Ter fidelidade com Deus. A obediência à sua palavra. Lá no livro de Deuteronômio 28:1 diz assim: se você obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Olha o que a palavra do Senhor nos fala. Se nós formos obedientes, precisamos, meus irmãos, fazer a nossa parte, nos santificar. Lucas capítulo 1, versículo 75 diz assim: em santidade é a justiça diante dele todos os nossos dias. Precisamos se santificar cada vez mais. No livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4. Se a ira de uma autoridade se levanta contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. É quando a gente precisa, meu irmão, ficar no lugar aonde Deus nos colocou. Olha o que diz, eu vou repetir aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4.
Se a ira de uma autoridade se levanta contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grande erro. Quando você sai do lugar que Deus lhe colocou, você pode acabar entrando em situações complicadas na sua vida. Você vai acabar entrando em vários erros. No versículo 8, Eclesiastes capítulo 8, versículo 3 diz assim: não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. A palavra de Deus está falando fortemente ao nosso coração, meu irmão. Nós precisamos ter fidelidade com Deus. Nós precisamos ter a obediência, ser obediente. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos ficar no lugar onde Deus nos colocou. Porque a partir do momento que a gente sai do lugar onde Deus nos colocou, a gente vai acabar se metendo em situações complicadas, situações difíceis. Vamos aqui para o livro de Jó, capítulo 31, versículo 34. Com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei e não saí de casa. Vou repetir, Jó capítulo 31, versículo 34. Com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei e não saí de casa. Não saia do lugar onde o Senhor te colocou. O agir de Deus vai vir sobre a sua vida, aumentar mais a sua fé. Porque talvez pessoas se levantam na sua vida para tentar atrapalhar o agir de Deus. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Pessoas que se levantam para atrapalhar o agir de Deus vão cair. Quando a pessoa se levanta para atrapalhar o agir de Deus, principalmente na vida dos filhos, dos escolhidos de Deus, bate de frente com o grandão da Galileia. Muitos dizem, não, meu irmão, não bate não, bate. Quando Saulo estava perseguindo os escolhidos do Senhor, o que foi que Jesus falou para Saulo? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando a gente se levanta na vida do irmão, na vida de uma irmã, na vida do escolhido do Senhor, a gente está querendo atrapalhar o agir de Deus na vida do irmão. Só que a gente está querendo bater de frente com Deus. Então tome muito cuidado. E para aumentar a sua fé, pessoas podem querer se levantar, mas quem vai entregar a sua bênção é Deus. É aquele que criou o céu e criou a terra. Os irmãos de José, está lá no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 20. Os irmãos de José foram se levantar contra a vida de José, impedir a bênção de José, mas estava empurrando ele para a vitória. Faraó contra os hebreus. Foi querer se levantar contra os ungidos do Senhor, contra as promessas de Deus. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 9 ao 14. E capítulo 3, versículo 7 ao 10. Balaque contra o povo de Deus. Número 22, versículo 4 até o 6. Golias contra Israel.
Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10 e 11. Penina na vida de Ana. Olha, entenda uma coisa, nem todo impedimento é para lhe impedir. Pessoas que vão se levantar na sua vida é para lhe empurrar para a sua vitória. Entenda uma coisa, se levantaram contra a vida de José, mas empurraram José para a vitória. Ele passou por uma luta, ele passou por um deserto, ele passou pelo estreito, mas empurrou ele para a vitória e se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Faraó foi se levantar com Hebreu, seu filho. E muitos soldados ele perdeu. Penina só vivia se levantando contra a vida de Ana. Mas se não fosse Penina na vida de Ana, Ana não tinha se ajoelhado e clamado ao Senhor. E a bênção, o agir de Deus operou na vida de Ana. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Jezabel contra o profeta Elias. Tobias e Sabalate contra Neemias. Livro de Neemias, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Amã contra Mardoqueu. Os inimigos de Mesaque, Sadraque e Abednego. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 6 ao 22 e o 23. O inimigo de Daniel, Deuteronômio 6, 4 e 5. Todos esses, meus irmãos, o Senhor deu a vitória. José se tornou governador. Os descendentes dos hebreus que foram libertos do Egito chegaram à terra prometida. Penina, Ana teve a vitória dela, que foi o profeta Samuel. Davi ganhou de Golias. Golias foi se levantar contra Israel. Deus deu a vitória. Jezabel contra Elias. Não sobrou quase nada de Jezabel. Os cães comeram quase tudo. Sabalate, Tobias e Gesem contra a vida de Neemias. Deus deu a vitória para Neemias. O muro se ergueu. Amã armou uma forca para Mardoqueu. Acabou servindo para ele mesmo. Porque é assim que Deus faz. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. Como diz Salmo 91, 11, darei ordem ao meu anjo ao teu respeito. O anjo estava lá cuidando deles. O inimigo de Daniel, jogaram Daniel na cova dos leões, armaram contra a vida de Daniel. Mas Deus fechou a boca daqueles leões, aquele leão parecia um gatinho. A confiança no Senhor nos leva a nos desfrutarmos das bênçãos divinas. A nossa fidelidade à sua palavra demonstra confiança no cumprimento das suas promessas. Ele não falha e com essa certeza podemos dizer, como dizer o salmista no Salmo 46, versículo 1, capítulo 1, versículo 11, vamos lá. O Senhor dos exércitos está conosco, ó Deus de Jacó, é a nossa torre segura. A Bíblia nos diz ainda que o homem seja fiel, e Deus permanece fiel, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. O agir de Deus é maravilhoso, meus irmãos, o agir de Deus é tremendo, só que não é no nosso tempo, é no tempo dele. Aqueles que se levantam contra
Os ungidos do Senhor não se preocupa, porque eles se levantam para cair. Aqueles que tentam atrapalhar sua vitória, o agir de Deus, não se preocupa, porque não vai atrapalhar. Mas que hoje a sua fé venha a ser renovada, que você possa acreditar, ter fé no agir de Deus, independente da situação. Independente se você está na terra de Lodebar, se você está passando pelo estreito, se você está passando pelo vale, se você está passando pelo deserto, se estão lhe tacando pedra, se estão levantando falso contra você, não se preocupa, porque o agir de Deus é tremendo. Vão tentar impedir? Vão tentar. Mas eu ainda não vi nenhum para se levantar contra os ungidos do Senhor, contra o mover do Senhor, para não cair. Que Deus abençoe a cada um de vocês.